Pode ser, irmãos. Irmãos, quero aqui fazer um breve comentário sobre Efésios capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 8. Quero fazer um breve comentário falando sobre a fé. Ou seja, irmãos, eu quero primeiramente aqui explicar para os irmãos um falso entendimento em relação a essa passagem. Ou seja, em que dizem que a fé é dada somente para os eleitos. Ou seja, a fé, eles falam que a fé é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, nesse contexto, eles interpretam que aqui nesse texto, no versículo 8, a fé é um dom de Deus. Sendo assim, a fé sendo um dom de Deus, uma dádiva de Deus, para que alguém creia em Deus, é preciso que Deus lhes dê a fé. Senão, não tem possibilidade dessa pessoa ela crer em Deus. O porquê? Eu vou explicar o que essa linha teológica fala, e depois eu vou falar o meu comentário, o que eu entendo sobre essa passagem. Então ele diz o quê? Que não tem possibilidade, porque Efésios no capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Vos vivificou, quer dizer o quê? Se a pessoa ela está morta, ela não faz nada. Ou seja, um morto, né? Um morto não fala, não enxerga, não faz nada. Então, se a pessoa está morta em suas ofensas e pecados, não há nenhuma possibilidade dessa pessoa ouvir a voz de Deus, ou ela reagir ao evangelho de uma maneira positiva. Não tem possibilidade, porque ela está morta. Aí isso quer dizer o quê? Nesse texto, aqui o dom, é preciso Deus lhes dar o dom dele, que é a fé, para aquela pessoa, para que ela creia. Se Deus não fazer isso, ela não vai crer. A fé é Deus coagindo aquela pessoa, forçando aquela pessoa a crer nele. Eu já expliquei para os irmãos sobre os réprobos, né? As pessoas que Deus, no outro vídeo, que Deus escolheu, quem Deus não escolheu, segundo o que essa linha calvinista pensa. Então, eles dizem isso, não, ela está morta, nos pecados ela não pode reagir ou aceitar servir a Deus ou andar com Deus. Ela resiste. Mas aí tem uma questão que temos que analisar aqui. Como responder então? Como vai entender essa questão, né? Porque aí fica meio contraditório. Por quê? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: se o evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho. Ou seja, vamos analisar aqui. Se não há possibilidade de alguém crer em Deus quando lhe é anunciado o evangelho, porque ela está morta em seus pecados, e um morto não pode fazer nada, ele não pode escolher, ele não tem livre escolha de poder escolher nada em relação ao homem, ele não pode escolher a Deus porque ele está morto em seus pecados. Qual é a razão, o motivo, a circunstância do diabo cegar o entendimento de uma pessoa para que ele seja incrédulo, sendo que não há nenhuma possibilidade desta pessoa crer em Deus, já que ela está morta? Para refletir. Eu quero usar uma expressão aqui para os irmãos entenderem. Ou seja, se entender desse jeito, segundo essa linha teológica, o diabo é muito burro. O diabo é muito burro, né? Eu estou usando essa expressão para os irmãos entenderem, né? Que a Bíblia fala que Miguel, nem ele, né? Ousou falar palavras contra o diabo, né? Isso significa que Deus é que ele tem poder sobre todas as coisas, né? Ele falou, né? Que o Senhor te repreenda. Lá quando... naquela luta lá sobre o corpo de Moisés. Então, qual é o motivo? Ou seja, já que eles estão mortos, a mente está obscurecida já. Porque essa palavra cego é obscurecer.
Para que o diabo vai obscurecer a mente de alguém para ele se tornar incrédulo, já que não tem nenhuma possibilidade dele crer em Deus, mediante a pregação do evangelho? É meio sem sentido. É sem sentido, porque o diabo vai obscurecer a mente de alguém. E se Deus, segundo essa linha, se Deus quer salvar alguém ou coagir ele a ser salvo ou receber a fé, nem o diabo pode impedir. Para que o diabo vai obscurecer a mente de alguém, sendo que nem o diabo pode impedir Deus de salvar quem ele quiser? Então, irmãos, é meio contraditório, né? Se você analisar a palavra de Deus, você vai ver. É meio estranho, né? O diabo obscurecendo a mente, o Deus desse século, né? A Bíblia fala, obscureceu a mente dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho. Entenda a luz do evangelho. Entenda o evangelho. A razão dele obscurecer é para que as pessoas não entendam. Aí eu me lembro, né, da parábola do semeador, que Jesus fala assim, ó, o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, veio as aves do céu e a comeram. Aí Jesus dá a explicação para os discípulos, que a palavra de Deus é pregada, vem o diabo e tira do coração a palavra para que aquelas pessoas não se salvem crendo. Ou seja, nessa linha, não sei se os irmãos já sabem, nessa linha, eles falam que o diabo não tem livre-arbítrio. Além de Deus não querer salvar a pessoa, Deus ainda usa o diabo para que a culpa caia no diabo e depois a culpa caia no ser humano porque ele não quis a Deus, sendo que o próprio Deus não quis salvá-lo. É contradição demais, irmãos. Se você for analisar a palavra de Deus. Então o diabo tira do coração para que elas não se salvem crendo. Então, tem textos que mostram o diabo obscurecendo a mente das pessoas para que ela não compreenda o evangelho. Então quer dizer o quê? Que a pessoa, mesmo estando morta em seus pecados, ela tem livre escolha. Ela pode escolher a Deus. A razão disso é que o diabo cega o entendimento, para que justamente eles não compreendam o evangelho. Tira do coração da pessoa a palavra, para que ele não se salve crendo. Aí eles vão dizer o quê? Não, a fé é um dom de Deus. Ela precisa só se Deus lhes dá a fé para essa pessoa poder ser salva e servir a Deus. Só se Deus lhes dá a fé. Então, agora no contexto está bem claro, irmãos. Não tem dúvida. Está claro no contexto ali. Porque pela graça sois salvos. Pelo favor imerecido sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, ou seja, o texto está bem claro. É a mesma coisa de você falar para alguém assim, olha... a salvação é um favor imerecido. É imerecido. Não é pelas obras. Só que você só vai ser salvo por meio da fé. É preciso você ter fé. É preciso você crer. É pelas obras? Não. Esse favor imerecido, a salvação? Não, mas é preciso você crer. Por meio da fé. É por meio da fé. Ou seja, quando você vai receber um presente de alguém, alguém fala, você quer um presente? Você quer um presente? Aí a pessoa vai e fala assim, quero. O ato da pessoa estender a mão para receber aquele presente é uma obra? Porque se interpretar aqui nesse texto, que quando ele fala assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, dizendo que nesse contexto, o que é o dom de Deus aqui não é a salvação, mas a fé, vai dizer o quê? Que o ato da pessoa receber aquele presente é uma obra. É uma obra. Ou seja, é algo meritório. Ou seja, eu só recebo, se eu escolher a Deus, então é mérito humano, é mérito meu. Mas não é. Porque no contexto, não está falando que a fé é um dom de Deus nesse sentido. Porque nós sabemos que tudo é dom de Deus. A graça de Deus, a salvação. O ato de você crer já é uma misericórdia de Deus, é uma dádiva de Deus. Até a sua livre escolha é uma dádiva de Deus. Você respirar é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Tudo é dom de Deus. Mas nesse contexto, não. O que é dom de Deus aqui, e que fala no texto, claramente, não tem dúvida, irmãos. Não tem. Eu fico pensando que dificuldade, que esforço que faz para encaixar nas suas linhas teológicas. A Bíblia é simples de se entender. Deus decide que as suas criaturas tenham livre-arbítrio, simples assim. E o ser humano tendo livre-arbítrio, ele não interfere nos projetos e planos de Deus. E não quer dizer também que o ser humano, por ele escolher a Deus, ter sua livre escolha,
é mérito da pessoa, ela vai ser salva pela sua própria força, a sua própria vontade. Não. Quando a pessoa aceita Jesus, ele escolhe servir a Deus, Deus o anima, o encoraja, o fortalece, o ajuda a servi-lo, a adorá-lo, a fazer a sua vontade. E Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 15, olha aqui para vocês verem, Jesus ele pregava, e ele falava assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha aqui, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está exigindo que aquelas pessoas creiam, arrependam e creiam. Mas aí, se interpretar nesse sentido que a fé é um dom de Deus e ele dá somente para os seus eleitos, já que todo mundo está morto e ninguém pode aceitar a Deus ou servir a Deus, Jesus estaria exigindo uma coisa das pessoas, sendo que elas eram incapazes de aceitá-lo ou servi-lo sem uma intervenção divina. Você está oferecendo uma salvação para alguém, sendo que jamais aquela pessoa tem possibilidade de servir. E além de Jesus, segundo essa linha, eu não vou falar segundo o que eu penso, segundo essa linha teológica, calvinista, além de Jesus mentir para aquelas pessoas que Deus não vai salvar ali todo mundo, Deus ainda manda nós mentir também. Porque a Bíblia fala, Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, Jesus está mandando você oferecer a salvação para uma pessoa, sendo que Deus não quer salvar ela. Você fala assim, olha, você arrepende dos seus pecados, você aceita a cruz de Cristo, andar com Jesus. Mas Jesus, na verdade, nunca quis salvar ela. Isso aí, ou seja, a gente estaria mentindo para aquela pessoa. Estaria mentindo, já que não tem possibilidade nenhuma para aquela pessoa servir a Deus. E Jesus também estaria. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus exigindo alguém crer, sendo que se a fé é um dom de Deus e ele vai dar só para os seus eleitos, os seus escolhidos, e só pode ser fiel ou servir a Deus quem Deus dá o dom da fé. Então, irmãos, quando analisa a palavra de Deus, a gente vê, né, que é simples o Evangelho de Cristo. Deus decide que as suas criaturas tenham livre-arbítrio. Deus decide que as suas criaturas escolham se querem a Deus ou não. Então, claro, a palavra de Deus é simples de entender. Então, irmãos, o motivo, né, de nós analisar, ver a palavra de Deus, o contexto que a Bíblia fala, para que nós não venhamos, né, irmãos, cair em heresias, engano do diabo. Porque, infelizmente, muitos têm caído. E a Bíblia fala claramente, a Bíblia fala para nós defender o Evangelho. A Bíblia fala que Paulo, ele pregava, ele ensinava. E, às vezes ele até debatia nas praças, quando os estoicos e epicureus debatiam, falavam, ensinavam o que é certo, errado. Por quê, meus irmãos? Se a pessoa entender errado a cruz de Cristo, a pessoa ele pode perder a salvação. Pode perder a salvação. E toda doutrina que fere o caráter de Deus, ela deve ser combatida. Então, irmãos, então é isso então. Depois nós continuamos comentando sobre outras passagens da palavra de Deus, comentando. Então é isso, irmão. Deus abençoe os irmãos e inscreva aí no canal, ajude aí. Sei que vai alcançar mais pessoas, né? A verdade da palavra de Deus, a palavra do Senhor, né? Para edificar aí muitas pessoas aí, ser abençoada. Amém, irmãos? Então Deus abençoe os irmãos. Que Deus venha continuar edificando. Amém? Depois vamos estar fazendo aqui, continuando fazendo outros vídeos. Amém?